Saúde, família do coração! Você já ouviu falar sobre coração de atleta? Mais de 80% dos atletas de alto rendimento apresentam achados que mostram alterações cardíacas. No vídeo de hoje eu vou responder 8 perguntas comuns sobre coração de atleta, com uma explicação simples tanto para leigos quanto para médicos entenderem. A primeira pergunta, o que é o coração de atleta? Segunda pergunta, quais os benefícios? Terceira, quais os perigos? Número 4, quanto de exercício tem que fazer para ter essas alterações? Número 5, quando se preocupar? Número 6, como faz o diagnóstico e como se diferencia de um coração normal? Número 7, o que fazer para monitoramento depois do diagnóstico? O atleta pode continuar treinando? Número 8, e quais dicas para atletas profissionais e amadores que querem manter seu coração saudável? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço sua enorme gentileza se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo que eu ensino por aqui. A primeira pergunta, o que é o coração de atleta? O coração de atleta é um termo usado para definir as adaptações naturais e fisiológicas que são, de fato, adaptativas e ocorrem no coração como resultado de muito exercício e treinamento. E envolve um conjunto de remodelamento na estrutura do coração, na função e na parte elétrica do coração. Essas adaptações aumentam a eficiência do coração, causando um aumento do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração a cada batida. O tipo e o grau de remodelamento cardíaco vai depender do tipo de esporte e exercício físico, da frequência, da duração, da intensidade, da genética, do sexo e de possíveis doenças associadas, como por exemplo hipertensão arterial, infarto prévio, entre outras. Os exercícios de endurance, como corrida, bicicleta, natação, triatlo, são os principais responsáveis por alterações cardíacas. Basicamente, um atleta correndo ou pedalando por horas em intensidade alta gera uma sobrecarga contínua no coração que faz ele se adaptar e alterar com o tempo. Mas todo atleta que treina muito pode ter alterações independentemente do esporte. Alguns esportes mais, outros menos. A maioria dos esportes vai consistir numa combinação maior ou menor de endurance e de força. Isso é devido a algumas alterações e diferenças mais técnicas que eu vou trazer em outro vídeo no futuro. Segunda pergunta, quais os benefícios? Os benefícios são diversos. Atletas com essas adaptações têm uma maior capacidade de resistência e melhor desempenho esportivo. Tem uma medida que a gente chama de débito cardíaco. Ele é o resultado do produto da frequência cardíaca, que é o número de batimentos por minuto, que depende de cada paciente e exercício, e pelo volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai do coração a cada batimento. Por exemplo, um paciente em repouso tem um débito cardíaco de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Pessoal, imagina só, são mais ou menos umas 5 caixas de leite de 1 litro sendo ejetadas pelo coração a cada minuto. Por exemplo, o débito cardíaco de um atleta durante um exercício intenso é de 5 a 6 vezes maior que o débito cardíaco de repouso, ou seja, ele chega a cerca de 35 a 40 litros por minuto de sangue saindo do coração. Agora, uma pessoa sedentária ou menos treinada, no exercício vai chegar a 2 a 4 vezes o débito cardíaco de repouso, que já é bastante, mas é menos que um atleta. Antes de responder a terceira pergunta, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no meu canal para me ajudar e não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia. E claro, manter o meu canal e a me ajudar a desenvolver aqui no YouTube. E também me acompanhem lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamento de consultas comigo, tanto presencial em São Paulo quanto por teleconsulta. Terceira pergunta, quais os perigos? O exercício físico ele pode ser causador de cardiopatia, ou seja, de problema cardíaco? A gente sabe que tudo tem seus prós e contras, e sim, existem alguns riscos. E eu vou dividir aqui para vocês em 2 grupos de pacientes. O primeiro grupo são pacientes que já têm algum problema cardíaco. Nesses pacientes, as adaptações do coração de atleta podem mascarar esses problemas. Ou seja, pessoal, o paciente já tinha alguma alteração que fica escondida por trás de alterações que a gente acha ser do exercício. Um exemplo são os pacientes que têm uma pressão alta maltratada e por isso o coração já tem uma dilatação e um aumento da espessura. E daí, um atleta vai somar a sobrecarga do exercício e vai dilatar ainda mais esse coração, entenderam? E daí quando a gente vê esse paciente, a gente não sabe se isso foi causa do exercício ou se isso também está piorando uma doença de base. O segundo grupo são pacientes que, mesmo sem doenças prévias,
as alterações causadas pelo exercício podem ser tão intensas, mas tão intensas, que causam lesões graves no sistema cardíaco e vascular, que pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca, morte súbita e arritmias. Além disso, a gente tem um aumento do risco de uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que preocupa por aumentar o risco de AVC e derrame cerebral. Os atletas, de endurance principalmente, eles têm 5 vezes mais risco de fibrilação atrial do que a população em geral. Outro perigo é sobre as placas de aterosclerose nas coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o coração e estão associadas a infarto. Aqui a gente também tem 2 grupos de pacientes. O primeiro grupo, e que tem sido muito estudado, é que atletas de alta performance, por vezes, eles têm mais placas de aterosclerose, placas de gordura nas artérias, mas elas são mais calcificadas, ou seja, têm menor risco de rompimento. E os estudos mostram que esses pacientes, apesar de terem mais plaquinhas, não têm mais risco de infarto. Mas muitos estudos ainda são necessários e estão sendo feitos. O segundo grupo é de pacientes que, por já terem alguma predisposição para causar placas nas artérias, seja ela genética, colesterol alto, tabagismo, diabetes, pressão alta, ou outras questões, e por serem atletas e se considerarem saudáveis, nem imaginam que tem essas obstruções graves nas artérias. E o que acontece? Com esforço físico de alta sobrecarga do coração, esse paciente pode estressar o coração e ter um infarto. É por isso que avaliações frequentes com cardiologistas são cruciais para quem faz atividade física de moderada a alta intensidade. Quarta pergunta: quanto de exercício tem que fazer para ter essas alterações? Teoricamente, não tem um número exato, mas quanto mais intenso e mais frequente for o treinamento, maiores as alterações. Para dar um número, acredita-se que treinar intensamente exercício de endurance cerca de 1 hora por dia, principalmente natação, corrida, bicicleta, já é capaz de criar alterações mais significativas no músculo do coração. Mas algumas alterações, nem que sejam elas discretas, como redução da frequência cardíaca de repouso, que muita gente tem, já pode acontecer se você se exercita regularmente. A quinta pergunta: quando a gente deve se preocupar com as alterações cardíacas? Atletas geralmente não apresentam sintomas e não apresentam alterações no exame físico. Portanto, qualquer sintoma ou achado de exame físico já tem que chamar a sua atenção. Os principais sinais de alerta durante o esforço físico vão incluir dor no peito, desmaios, fadiga excessiva, uma falta de ar desproporcional ao esforço, palpitações, arritmias intensas. Por exemplo, frequências cardíacas acima do que o atleta está acostumado para determinado esforço tem que chamar a atenção dele e tem que ser investigada. Se qualquer um desses sintomas ou achados estiverem presentes, o exercício ele tem que ser interrompido imediatamente. E um médico deve ser consultado porque você pode estar sob risco. E é importante ressaltar que se o paciente tem alterações no exame físico, como sopro no coração, arritmias, pressão alta, a gente também precisa tratar e investigar mais a fundo essas alterações. Outro ponto muito importante e gera muita preocupação: ter algum histórico pessoal ou familiar, como problema cardíaco na infância, familiares com problemas cardíacos, ou histórico de alguém que teve uma morte súbita precoce, jovem na família. Isso vai chamar muito nossa atenção para que você possa ter alguma doença genética, uma facilidade para ter algum problema cardíaco. Sexta pergunta: como faz o diagnóstico? Como se diferencia de um coração normal? O diagnóstico ele é feito através da história, de sintomas, de exame físico e outros exames específicos, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, como o teste ergométrico, por exemplo. Em alguns casos, a gente tem outros exames na cardiologia que são mais avançados, como ressonância magnética, ergospirometria e testes genéticos que podem ser necessários em algumas situações. Em resumo, pessoal, são vários detalhes técnicos que, quando presentes nos exames, ajudam a gente a diferenciar se aqueles achados são de alguma doença cardíaca ou são de alterações naturais do coração de atleta. Só relembrando aqui que ter coração de atleta não significa doença, pessoal, e não aumenta o risco do paciente, entenderam? E para vocês saberem, algumas alterações de coração de atleta mais frequentes, ou seja, esperadas e que não são graves, são bradicardia, que é a frequência cardíaca por volta ou abaixo de 50 batimentos por minuto. Isso muita gente tem. Segunda alteração comum, algumas alterações no eletrocardiograma, que é aquele traçadinho numa folha laranja, que sugerem uma sobrecarga ventricular. O que significa isso? Quando a gente bate o olho naquele exame, a gente pensa, poxa, será que esse paciente tem um coração crescido? Então esse é um achado que não é raro em atletas. A terceira alteração relativamente comum no coração de atleta é dilatação e aumento da espessura do coração. A maioria dos atletas vai ter uma espessura do ventrículo menor do que 12.
Se maior que isso, a gente tem que investigar melhor, porque a gente pode estar naquele caso em que a gente está mascarando algum problema cardíaco. E olhem que interessante, mulheres vão ter a tendência de ter alterações menos intensas que os homens por vários motivos. Tá bom, moça, mas como eu sei se o paciente realmente treina bastante para ter alterações no coração? Ou seja, se eu tenho um paciente cheio de alteração no coração e ele não treina bastante, há grande chance daquilo não ser um coração de atleta, entenderam? Uma métrica descrita nos estudos é o paciente ter um VO2 máximo maior que 110 a 120% do predito para idade e sexo, ou ter um VO2 máximo maior que 50. Se o paciente tem capacidade física menor que essa, a gente não vai esperar que ele tenha esforço suficiente para ter algumas alterações do coração de atleta. O diagnóstico exato e preciso é muito importante, pessoal, porque a gente não pode liberar um atleta com cardiopatia que teve o diagnóstico mascarado por ter sido considerado coração de atleta. E também a gente não pode afastar desnecessariamente um atleta saudável que pode deixar de trabalhar e ganhar dinheiro ou deixar de ter o seu lazer. Então, essa discussão muitas vezes é complexa. Sétima pergunta: o que fazer para um monitoramento depois do diagnóstico? Quando o paciente tem alterações compatíveis com o coração de atleta, ele pode continuar treinando? Pode sim, pessoal, mas ele deve manter um acompanhamento frequente com o cardiologista. Isso porque, como eu expliquei agora há pouco, a gente tem que ficar atento se essas alterações não aumentam ou não pioram ou estão mascarando alguma outra doença no coração. Caso a gente tenha dúvida quanto à possibilidade de doença mais grave, a gente deve orientar o paciente a parar as atividades físicas completamente por cerca de 12 semanas e a gente chama isso de destreinamento. Nesse caso, há a possibilidade da remissão dos achados caso sejam secundários ao treinamento. Se os achados reduzirem, fala-se a favor de coração de atleta. Caso não melhore com o destreinamento, a gente vai falar mais a favor de alguma doença que não está associada ao treinamento, entenderam? Agora, se tiver o achado de uma doença mais grave, como cardiopatia hipertrófica ou outras que aumentam muito o risco de parada cardíaca no exercício intenso, a gente tem que conversar muito bem com esse atleta e normalmente a gente vai contraindicar a atividade física intensa e competitiva desse atleta. Isso é muito complexo. Isso envolve muita discussão. A oitava e última pergunta: quais dicas para atletas profissionais e amadores que querem manter o coração saudável? A minha principal dica é que todos façam uma avaliação com o cardiologista antes de iniciar atividade física de mais alta intensidade. Além disso, oriento a realizar exames e consultas regulares com o cardiologista para que você possa monitorar seus exames de sangue, a pressão arterial, e, se necessário, exames de imagem como ecocardiograma, entre outros, que podem ser necessários dependendo de cada caso. Portanto, além de ter os exames em dia, esse paciente ele deve tratar corretamente qualquer doença que for diagnosticada, como um colesterol alto, como um diabetes, como uma pressão alta. É claro, pessoal, que manter hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, cuidados com a composição corporal, sono de qualidade, hidratação e reposição de eletrólitos e glicose durante a atividade intensa é essencial. E obviamente, não usar substâncias que possam prejudicar o coração, como esteroides anabolizantes, drogas estimulantes, bebida alcoólica, cigarro, seja cigarro convencional ou cigarro eletrônico. E finalmente, é muito importante que você escute o seu corpo e qualquer alteração, qualquer diferença do que você está acostumado, converse com o médico, porque o exercício físico intenso, ele está estressando o seu coração e isso pode trazer prejuízo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal para mais dicas e ensinamentos sobre saúde e cardiologia. Encaminhem para quem vai gostar desse conteúdo. Se inscrevam lá no meu Instagram, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder e até a próxima!